qual que é a melhor estratégia para você investir em dólar? Agora que o dólar está em 5,40, ninguém mais fala sobre isso. Todo mundo só queria comprar dólar quando o dólar estava 6,30 e você continua aí perdendo dinheiro e seguindo a manada. Nesse vídeo eu vou falar se é um bom momento para você investir em dólar e principalmente 5 lições sobre o livro Investidor de Bom Senso do John Bogle, que eu já li e vou trazer aqui para vocês vários ensinamentos que ele traz nesse livro, muito simples, coisa que você não precisa ficar quebrando cabeça. E vamos de uma vez pro vídeo que tá sensacional esse conteúdo aqui. Vamos lá. A primeira coisa é que você tem que entender a eficiência do mercado. Qual que é o mercado que você está trabalhando? Se ele é um mercado eficiente ou não. Você tem que entender o jogo antes de jogar. Os Estados Unidos, ele é o mercado mais desenvolvido financeiramente do mundo. Ele é o mercado mais eficiente de todos. Então, uma pergunta que você tem que se fazer é: esse mercado que eu estou trabalhando, ele é eficiente? Se ele for eficiente, se ele for um mercado desenvolvido, que já tem muito dinheiro nesse mercado, é preferível e é indicado que você invista passivamente, por meio de ETFs, que aí você vai estar acompanhando a média do mercado. Você não vai estar se expondo a mercados ativos de você correr o risco de escolher uma ação específica e aquela ação desabar. Isso é um risco maior para sua carteira. Quando você investe de forma passiva em um ETF, o ETF é o quê? É um fundo de índice. O fundo de índice ele é uma bolsa, uma cesta de ações ou de ativos que você coloca dentro de um pacotinho. Você compra na bolsa uma unidade e você é diversificado em vários ativos, em várias ações. Então você não corre o risco de escolher ativamente alguma coisa, de ser enganado por uma notícia do mercado, por ser enganado por um retorno recente, que aí você vai cair naquele conceito de ancoragem, que você vai falar, pô, essa ação subiu aqui nos últimos 5 anos, então quer dizer que ela vai subir daqui para frente. Não, não é bem assim que funciona. E a gente vai ver aqui mais para frente nesse vídeo que é justamente nisso que a maioria das pessoas erram, na regressão à média. Por quê? Porque nada na vida ela sobe infinitamente. Então, se uma coisa está com um crescimento explosivo, possivelmente, está próximo de uma correção, porque nada sobe em linha reta. Até o Bitcoin tem correções no meio do caminho. E aí você pega, só vai investir em Bitcoin no topo da crista, quando está saindo em todos os jornais, quando está no topo histórico. E aí você vai lá, investe, e aí aquele ativo tem uma correção leve de 30%, o mercado realiza o lucro, aquela história toda, e você se ferra, vai lá e vende no prejuízo, e aí depois o ativo volta a se valorizar. E você segue ferrado, segue tentando ir de onda em onda. Então, em mercados eficientes, em mercados muito desenvolvidos, tem pessoas muito mais inteligentes que você, pessoas muito mais desenvolvidas para aquele mercado, estão olhando aquele mercado 24 horas por dia. E aí você investe passivamente, por meio de ETFs, que aí você vai estar delegando essa gestão não para uma pessoa, mas sim para um índice. Ele já está feito, ele já está escolhido. O S&P 500 ele vai investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Não importa se a Apple está tendo um lucro maravilhoso. Se ela tiver entre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ela vai estar lá. E aí, o que a gente faz em mercados ineficientes? Aí você pode buscar por ativos individuais, de forma diversificada, claro, mas você pode buscar a ineficiência do mercado. Por exemplo, no Brasil, por exemplo, em mercados mais subdesenvolvidos, em que não tem muita gente olhando naquele mercado. Nos Estados Unidos, então, você investe na média. Acompanhe o mercado, acompanhe o S&P 500, que você vai vencer 90% dos gestores, como o John Bogle mostra. Em muitas partes do livro ele mostra isso, que se você só investisse por meio de um fundo de índice, você estaria vencendo grande parte do mercado. Então, se nos Estados Unidos, que é um mercado eficiente, você investir por meio de ETFs, você vai estar muito mais diversificado, você vai estar e muito mais protegido de forma muito mais inteligente, porque tem menos custos também, que a gente vai falar disso aqui nesse vídeo. Então, na lição 1 aqui, você entendeu que se você está investindo nos Estados Unidos, se você está investindo em dólar no mercado americano, é muito mais interessante você investir por meio de ETFs. Mas não sai do vídeo que a gente tem 4 lições ainda para falar muito importantes. A lição 2 é como que a maioria das pessoas transforma um jogo de vencedor em um jogo de perdedor. Por que o John Bogle ele fala isso? O jogo de vencedor seria o mercado de ações. O mercado de ações ele é incrível, ele se mostrou incrível ao longo do tempo. Até o Ibovespa, que não é um ótimo índice, ele tem um retorno muito interessante no longo prazo. Mas a maioria das pessoas acaba caindo na soberba, acaba caindo em outros papos aqui que a gente vai ver, e principalmente nos fundos ativos. Os fundos ativos eles têm um custo altíssimo de 2% ali de taxa de performance, que é uma taxa que eles vão estar te cobrando. Independente se você está ganhando, independente se você está perdendo, eles vão te cobrar a taxa de administração do mesmo jeito. E aí, muitos gestores, eles pensam no curto prazo. Por quê? Eles têm uma coisa que chama taxa de performance. A taxa de performance, por exemplo, se ele está atuando no mercado brasileiro, geralmente eles vão escolher o Ibov, que seria a média dele. Então ele vai falar assim, pô, se eu vencer esse mercado aqui que eu estou me dispondo, que é o Ibovespa, que é o Ibov, eu vou ganhar
20% sobre a taxa de performance extra que eu tiver em cima disso. Aí você pensa assim, pô, que legal, né? Então quer dizer que ele vai estar trabalhando para gerar lucro para mim. Mas isso pode ser uma armadilha na maioria das vezes, porque eles ficam condicionados a ficar pensando de 6 em 6 meses. Porque aí eles vão conseguir a taxa de performance, que é cobrada semestralmente, ou seja, a cada 6 meses. E eles ficam com esse pensamento no curto prazo. Por quê? Eles querem pegar essa taxa de performance. 20% é muita coisa em cima de um resultado. Então acaba que no longo prazo eles perdem para o mercado. Pode ser que no curto prazo ali eles ganhem, mas se você somar a taxa de performance que ele teve alguns semestres extras com a taxa de administração, você vai acabar vendo que eles têm um desempenho muito inferior. No livro, John Bogle traz essa foto aqui. As chances de uma carteira ativamente gerida superar o fundo de um índice passivo. Você vê aqui que nos primeiros anos ele até tem uma chance ali de 29%, mas conforme vai passando o tempo, né, os anos vão se passando, até que chega um ponto ali que em 50 anos, a chance de uma carteira ativamente gerida superar um fundo de índice passivo é de apenas 2%. Isso é uma coisa muito séria. Por quê? Os fundos ativos eles são vendidos, né, com essa coisa de que, pô, você vai estar contratando uma pessoa profissional para estar ali gerindo para você, para comprar os melhores ativos, que vai estar acompanhando 24 horas por dia, vai estar fazendo operações muito interessantes para você, porque ela está alinhada com seus interesses. Mas a verdade, quando a gente vai ver na prática, os dados, isso aqui é dado, não tem que discutir sobre isso. Você percebe que esses fundos ativos, eles são muito menos interessantes do que os fundos passivos. Por conta da taxa de performance, da taxa de administração e também por causa de uma outra coisa que a gente vai ver aqui numa lição para frente. Por causa da lição 3, a regressão à média. É por isso que os fundos ativos muitas vezes eles acabam sendo muito pior do que aquela foto que o John Bogle mostra. Por quê? Vamos pensar comigo que um fundo ativo ele teve uma performance excepcional de 20% ao ano no mercado americano, por exemplo. Ele vai sair em todos os jornais, não sei o quê, todo mundo vai correr para cima desse cara. E ele vai ficar pressionado a ter um ótimo desempenho de novo. Ele vai se arriscar mais, vai comprar ações que sobem bastante para manter a fama dele, que ele gostou dessa fama. E seja pela psicologia, né, por essa pressão em cima do cara, por ele se achar demais, né, que ele conseguiu um retorno extra, o que acontece é uma regressão à média. Por quê? As coisas que sobem muito, sejam ações ou sejam fundos, depois eles tendem a voltar à média deles. Eles tendem a voltar para a média do mercado. Então, se um fundo se a nossa média estava aqui e o fundo teve um retorno aqui, você concorda que para ele voltar para a média, ele vai ter que passar um tempo abaixo do mercado, que aí o retorno dele vai ficar na média, concorda? Concorda? Porque se ele ficou muito tempo para cima, ele vai ter que ficar um tempo para baixo para retorno à média, para regressão à média fazer sentido, correto? Então, esses fundos que brilham hoje, eles podem ficar medianos ou até negativos no amanhã. A média do mercado sempre puxa os retornos para o centro, né? Para essa média. Não se iluda com esses resultados momentâneos, porque muitas vezes eles podem te iludir. E aí você vai lá, escolhe aquela ação que já subiu muito, e aí depois ela dá um retorno abaixo, porque ela já estava sobreprecificada. Ela já estava num preço muito caro, muito além do que ela tem de lucro para entregar para o acionista. Então, essa lição aqui ela é importantíssima, a regressão à média. E aqui dentro da regressão também, a gente pode pensar em algumas coisas sobre o próprio dólar, se é hora de investir em dólar ou não. Pense comigo que quando estava lá o dólar a 6,30, todo mundo estava falando sobre isso nos jornais, não sei o que, estava todo mundo correndo para comprar dólar, todo mundo desesperado, que é quando o dólar fica alto, né? Porque quando o dólar fica alto, não é por causa que o Lula brigou com o Trump, não. É porque tem muito risco no mercado. O mercado está entendendo que as coisas estão piorando demais. Então, se está todo mundo vendendo reais para comprar dólar, o dólar fica disparado e quer dizer que a gente está em um momento turbulento, que as pessoas estão apostando contra o futuro do Brasil, estão apostando que o mundo vai crescer muito mais. E agora a gente está num cenário oposto, que o dólar está a 5,30 e as pessoas estão achando que o Brasil vai decolar, que os Estados Unidos vai cair. Então, se você pegar historicamente, né, por regressão à média, esses momentos em que a gente tem um dólar baixo assim, se mostram ótimos momentos de compra. Por quê? Porque nesse ano o dólar já caiu 15% em relação ao real. Isso é uma queda muito grande para uma moeda emergente igual a nossa. A gente tem que aproveitar esses momentos para realizar mais compras. Então, por isso que eu acho que agora é um ótimo momento para as pessoas adquirirem dólar, mas ninguém mais está falando sobre isso, porque as pessoas só querem falar sobre o que está no hype, sobre o que dá visualização. E eu te convido também a se inscrever no meu canal e deixar o like, porque aqui a gente mostra, né, mesmo que não seja um tema em alta, né, mesmo que não seja um tema que vai dar muita visualização, que eu sei que esse vídeo não vai pegar muita visualização, porque a gente está na contramão do mercado.
Se o mercado está indo todo para a ação brasileira, não sei o quê, vamos vender dólar, que agora o dólar está caindo, as pessoas vêm comprar real, vêm comprar bolsa brasileira, vêm comprar renda fixa brasileira, a gente está indo na contramão. A gente vai investir em ativos dolarizados, a gente vai investir nos Estados Unidos, na China, na Índia, blá blá blá, no exterior, enfim. Aproveitar esse dólar que está muito barato. Se inscreve no canal e deixa o like, beleza? Vamos para a lição 4. Então aqui no livro a gente tem uma coisa muito interessante que ele fala, uma frase do Peter Lynch. O S&P 500 subiu 343% em 10 anos. Uma subida e tanto. Os fundos de ações em geral subiram 283%. Então a coisa está piorando. A deterioração pelos profissionais está piorando. O público estaria melhor em um fundo de índice. Nessa frase o Peter Lynch deixa claro que o retorno do S&P foi de 340% nesses 10 anos e que os fundos só entregaram 280%. Para você ver a diferença que faria se o investidor tivesse escolhido um simples fundo de índice. Ele teria tido um retorno aqui diferente de 60% que ele teria de diferença, que ele deixou de ganhar por não estar em um fundo de índice. Por ter tentado ganhar do mercado nesses 10 anos, o investidor abriu mão de 60% de retorno. Isso é muito incrível. E aí a gente também tem uma frase do Warren Buffett. A maioria dos investidores, tanto investidores institucionais quanto individuais, descobrirá que a melhor forma de possuir ações é por intermédio de um fundo de índice que cobra taxas mínimas. Aqueles que seguem essa rota, com certeza, superarão os lucros líquidos oferecidos pela grande maioria dos profissionais de investimento. Não se esqueça de que um fundo de índice com taxas mínimas também é para a maioria dos investidores a melhor forma de possuir títulos de dívida. Então ele também deixa algumas outras lições aqui pra gente. Sabemos que precisamos começar a investir o mais cedo possível e continuar a investir o dinheiro regularmente dali em diante. Então ele também deixa essa visão de que o dinheiro precisa ser investido regularmente, você precisa manter esse hábito na sua vida. Sabemos que investir implica riscos, mas também sabemos que não investir nos condena ao fracasso financeiro. Ele dá essa ideia de que eu concordo muito, de que as pessoas falam que o mercado financeiro é arriscado, não sei o quê. Mas, se você não se arriscar, você vai estar tendo a certeza de que você vai ser pobre para o resto da sua vida. Ou que a sua vida financeira nunca poderá dar certo, tanto quanto ela poderia dar no mercado financeiro. E a lição 4 é a majestade da simplicidade. A beleza está no simples. O ETF, ele é o auge da simplicidade e o auge dessa beleza que é a simplicidade. Por quê? Eles são os fundos indexados. Ele tem baixo custo e uma ótima diversificação. Você vai estar simplificando todo o seu processo de investimento. No mercado americano, por exemplo, se você quiser investir em ações, você simplesmente declara lá S&P 500, 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você vai ter ação de tecnologia, ação do agro, ação de alimentos como McDonald's, por exemplo. Todas essas ações incríveis que você conhece dos Estados Unidos, você vai estar adquirindo por um baixíssimo custo. E você vai também estar junto com essa estatística do John Bogle de que um fundo de índice ele deixa muito melhor para o investidor pessoa física, até mesmo para o investidor institucional. E aí o seu resultado é mais retorno líquido para você, porque você vai estar deixando de pagar impostos, você vai estar deixando de pagar custos de corretagem, coisas que você estaria pagando em um fundo ativo, por exemplo, ou então escolhendo as suas próprias ações. Você vai estar simplificando tudo. Você vai ter mais tempo para dedicar para sua atividade principal, que é ganhar dinheiro e colocar mais dinheiro no mercado acionário para esse dinheiro trabalhar para você. E a lição 5 são conselhos que resistirão. Ao tempo do John Bogle. A paciência, ela vence a pressa, né? E nessa ânsia do investidor de tentar vencer o mercado, de tentar escolher um fundo ativo, ele acaba perdendo para o fundo passivo, aquele fundo que só ficou lá seguindo o S&P 500. Os fundos ativos perdem para esse tipo de ativo no longo prazo. Para cima ali de 10 anos, você viu naquele gráfico que a chance de um fundo ativo bater um fundo passivo já fica muito baixa. E com isso também a gente entende que o longo prazo ele é muito superior do que esses retornos de curto prazo que você fica buscando nos fundos ativos. O custo baixo do fundo de índice muitas vezes vai te trazer um retorno muito maior do que a promessa alta de um fundo ativo, ou então até mesmo de você fazer o stock picking no mercado americano. Invista com disciplina e o tempo fará o resto. E aí eu deixo para vocês aqui, no link da descrição, o link para você comprar o livro Investidor de Bom Senso pela Shopee. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da leitura. E é um link da Shopee, né? Você vai estar adquirindo o livro, você vai
O livro estava ao contrário. Você vai estar adquirindo o livro e também vai estar ajudando o canal a crescer. Então, não tem nada melhor do que você investir no seu próprio conhecimento. Enfim, esse livro do John Bogle, ele é incrível para você que quer começar a investir em dólar, quer começar a investir no exterior, mas tem um grande problema. Se você não souber como as regras do dinheiro funcionam, se você não souber as lições que os maiores gênios do mercado têm para te oferecer, você não vai conseguir desenvolver muito bem a sua carteira, você vai se sentir perdido no mercado. E se você quer entender essas 5 lições do dinheiro, eu vou deixar aqui esse vídeo que ficou incrível, muitas pessoas gostaram, me deixaram feedback, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse início da sua carteira. Clica lá, que tá sensacional, beleza?